Olhei para a notificação de e-mail que tinha acabado de chegar ao meu telemóvel. As palavras estavam ligeiramente desfocadas enquanto eu pestanejava para conter as lágrimas. Reserva confirmada. Bellini's às 7 p.m. para 2. Que apropriado. Uma reserva para 2 no nosso aniversário de 5 anos, só que os dois não me incluíam. Coloquei o telefone virado para baixo na minha secretária. O vidro liso a refletir a luz fraca do meu escritório de canto. Um escritório que tinha sido o meu santuário nos últimos 6 meses, desde que Nathan se mudara. Senhora Shen? A equipa executiva está reunida na sala de conferências. A minha assistente, Diane, estava à porta, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ela era uma das poucas pessoas que sabia da minha situação pessoal, embora nem ela soubesse a história completa. Antes de voltarmos a entrar, digam-nos de onde estão a sintonizar. E, se esta história vos tocar, certifiquem-se de que estão inscritos, porque amanhã guardei algo muito especial para vocês. Obrigado, Diane. Diz-lhes que estarei aí dentro de 5 minutos. Precisei de um momento para me recompor, para afastar as emoções que ameaçavam quebrar o meu verniz. Profissional. Virei-me para as janelas do chão ao teto do meu gabinete do 42º andar, contemplando a linha do horizonte de Chicago. A vista nunca deixava de me aterrar, de me lembrar de quão longe eu tinha chegado. Aos 34 anos, eu era agora o diretor executivo da Hartwick International, um dos conglomerados tecnológicos de mais rápido crescimento no Midwest. A minha nomeação tinha sido mantida em segredo por razões estratégicas. Estava em curso uma reestruturação e a direção queria anunciá-la com o máximo impacto na próxima semana. Apenas um punhado de executivos sabia do meu novo cargo. O meu marido, Nathan, não era um deles. Nathan, que tinha abandonado o nosso casamento alegando que precisava de espaço para se encontrar. Nathan, que tinha aproveitado esse espaço e aparentemente tinha encontrado outra pessoa. Nathan, que ainda pensava que eu estava a lutar para encontrar o meu lugar depois de ter sido injustamente preterida para uma promoção na Reynolds Tech, a minha anterior entidade patronal. A ironia era extraordinária. Enquanto ele pensava que eu estava a lamber as feridas de uma desilusão profissional, eu tinha sido recrutada para o cargo de diretora executiva da Hartwick, a mesma empresa onde ele tinha acabado de aceitar um cargo de vice-presidente de marketing. Há 3 semanas, ele não fazia ideia de que a sua nova chefe era a sua mulher, de quem estava afastado. Alisei o meu fato. Armani viu meu reflexo no pequeno espelho que guardava na gaveta da minha secretária e endireitei os ombros. Agora não. Era altura para assuntos pessoais. Tinha uma empresa para gerir. Preparar e narrar esta história levou-nos muito tempo. Por isso, se estão a gostar, subscrevam o nosso canal, é muito importante para nós. Agora, voltemos à história. A sala de conferências ficou em silêncio quando entrei. 8 pares de olhos observaram-me a tomar a minha posição à cabeceira da mesa. A equipa executiva respeitava-me. Alguns a contragosto no início, outros imediatamente, mas todos tinham reconhecido a minha liderança no curto espaço de tempo em que aqui estive. Bom dia a todos. Vamos começar com as projeções trimestrais. A reunião decorreu sem problemas. Relatórios de marketing, previsões financeiras, calendários de desenvolvimento, avançamos pela ordem de trabalhos com uma eficiência praticada. Quando chegamos ao ponto sobre a próxima fusão com a Astoria Digital, a empresa de onde Nathan tinha sido retirado senti uma reviravolta no estômago. A equipa de integração da Astoria chega amanhã, disse Howard, o nosso COO. A divisão de marketing deles terá de ser informada sobre os padrões da nossa marca e as próximas campanhas. Acenei com a cabeça. E quem é que está a liderar essa transição do nosso lado? Nathan Davis, o novo vice-presidente de marketing, respondeu Howard. Está no Astoria há 5 anos, por isso conhece as suas operações por dentro e por fora. Deve fazer uma transição suave. 5 anos. Exatamente a duração do nosso casamento.
Eu tinha conhecido Nathan quando Hartwick estava a considerar uma aquisição da pequena empresa de tecnologia para a qual eu trabalhava. Na altura, ele tinha sido o charmoso e ambicioso diretor de marketing que me tinha convidado para jantar, profissionalmente no início e depois pessoalmente, quando a aquisição se concretizou e não havia conflito de interesses. Excelente, disse eu, mantendo a minha voz firme. Quero uma reunião com o Sr. Davis logo de manhã. Vamos marcá-la para as 8 da manhã. Howard pareceu surpreendido. Quer reunir-se diretamente com um vice-presidente? Isso é invulgar nesta fase da integração. Olhei para ele com seriedade. Esta aquisição é crucial para os nossos objetivos do terceiro trimestre. Quero ter a certeza de que o alinhamento do marketing é perfeito. Alguma preocupação? Não, de todo. Howard recuou. Eu trato disso. Obrigado. Agora, em relação à iniciativa de IA, a reunião continuou, mas a minha mente estava sempre a pensar no encontro de amanhã. Nathan não fazia ideia do que estava para vir. Acreditava que se ia juntar a Hartwick sob a direção de Richard Hartwick, o filho do fundador que se tinha demitido há 3 meses, depois de um susto com um ataque cardíaco. O anúncio da minha nomeação tinha sido adiado para coincidir com o relatório trimestral de resultados e o anúncio da aquisição da Astoria. Quando a reunião executiva terminou, já eu tinha recuperado o equilíbrio. Tratava-se de negócios, não de uma questão pessoal. O dia de amanhã seria um desafio, mas eu não tinha chegado a esta posição permitindo que as emoções toldassem o meu discernimento. Quando os executivos saíram, Miranda Wilson, nossa diretora jurídica, ficou para trás. Elisa, tens um momento? Perguntou ela assim que ficamos sozinhas. Claro, Miranda. O que é que te preocupa? Ela hesitou, o que era invulgar para ela. A Miranda era conhecida pela sua frontalidade. Estive a rever os ficheiros pessoais da equipa de transição de Astoria. Reparei numa coisa que pode ser complicada. O meu ritmo cardíaco acelerou, mas a minha expressão manteve-se neutra. Continua. Nathan Davis. Ele é o teu marido, não é? Eu não tinha mudado o meu nome legal depois do casamento, continuando a ser Elisa Chen profissionalmente. Por isso a ligação não era imediatamente óbvia só pela papelada. Mas Miranda e eu tínhamos trabalhado juntas anos atrás na Reynolds Tech, antes de qualquer uma de nós vir para Hartwick. Marido separado, corrigi. Estamos separados. A Miranda acenou com a cabeça, com uma expressão cautelosa. Ele sabe do teu cargo aqui? Não, admiti. A nossa comunicação pessoal tem sido mínima desde a separação. Ele sabe que eu saí de Reynolds, mas não sabe para onde fui. Isto cria uma situação de potencial conflito de interesses. A direção deve ser informada. Concordo, disse eu, surpreendendo-a. Já redigi um memorando detalhando a situação e as medidas que tomarei, para garantir que não haja impropriedade. O Howard vai supervisionar todas as avaliações de desempenho e decisões de compensação relativas ao Nathan, e eu vou afastar-me da gestão direta do departamento dele tanto quanto possível. A Miranda pareceu impressionada. Pensaste bem nisto. Não permito que assuntos pessoais interfiram nos negócios, respondi. Era o mantra pelo qual eu tinha vivido nos últimos 6 meses. É justo. Mas Elisa... A voz dela suavizou-se ligeiramente. A reunião de amanhã vai ser um desafio. Estás preparada para isso? Estaria eu preparada para enfrentar o homem que tinha abandonado o nosso casamento alegando que precisava de liberdade, apenas para aparentemente a encontrar nos braços de outra pessoa? O homem que tinha rejeitado as minhas ambições profissionais como irrealistas e que tinha sugerido que eu procurasse algo mais exequível? Completamente preparada? Disse eu com uma confiança que não sentia inteiramente. Isto são negócios, Miranda. Nada mais. Depois de ela ter saído, voltei-me para a janela, observando as nuvens que se acumulavam no horizonte. Estava a chegar uma tempestade, literal e figurativamente. O meu telemóvel tocou com uma mensagem de texto. Nathan. Podemos falar? Notícias. Importantes para partilhar.
5 meses de contato mínimo, e agora ele queria falar no nosso aniversário. O momento não podia ser mais oportuno se ele o tivesse planeado. Escrevi uma resposta, apaguei-a e voltei a escrever. Em reuniões o dia todo. Amanhã? A resposta dele foi rápida. Amanhã pode ser. Almoço? Começo um novo cargo na Hartwick International amanhã de manhã. Um sorriso amargo curvou os meus lábios. Parabéns pelo novo cargo. Não posso almoçar. Jantar? Perfeito. Às 19 horas no Bellini's, já fiz uma reserva. A mesma reserva que eu tinha visto confirmada anteriormente. Ele não a tinha, alterado em relação aos seus planos com a pessoa com quem estava a sair agora. Apenas me acrescentou a equação. Até logo, respondi. Depois guardei o telemóvel. Amanhã haveria uma reunião profissional de manhã e uma reunião pessoal, à noite. Ambas prometiam ser memoráveis, embora não da forma que Nathan esperaria. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório às 6h30, 2h30 antes da reunião marcada com Nathan. Queria rever o ficheiro dele mais uma vez e preparar-me mentalmente para o nosso encontro. O seu currículo era impressionante, isso era inegável. Nathan tinha subido rapidamente na história, transformando o seu departamento de marketing numa força que ajudara a pequena empresa a superar o seu peso. As suas campanhas eram inovadoras, a gestão da sua equipa era excelente, de acordo com as avaliações de desempenho. No papel, ele era exatamente o tipo de executivo que Hartwick precisava durante esta transição. Se o nosso casamento tivesse recebido avaliações de desempenho, elas não teriam sido tão brilhantes. Nathan tinha sido encantador, ambicioso e atencioso, até deixar de o ser. A mudança tinha sido gradual e depois repentina. A mudança tinha sido gradual e depois súbita, como um deslizamento de terras lento que finalmente cede. As noitadas no escritório tornaram-se fins de semana fora para conferências. As conversas sobre o nosso futuro tornaram-se monólogos sobre a trajetória da carreira dele. E as minhas próprias ambições profissionais eram tratadas como distrações engraçadas daquilo que deveria ser o meu principal objetivo: apoiar o seu sucesso. Tu és talentosa, Elisa, disse ele durante a nossa última grande discussão. Mas vamos ser realistas sobre qual de nós está no caminho da liderança. A lembrança ainda doía, mas agora também alimentava uma pequena e vingativa chama de antecipação. Às 7h45, Diane trouxe-me café e uma pequena pasta. A sua marcação para as 8 horas da manhã está quase a chegar, disse ela, colocando ambos na minha secretária. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado, Diane. Por favor, faça entrar o Sr. Davis assim que ele chegar. Ela hesitou, com a mão pousada na pasta. Senhora Chen, há uma coisa que deve saber. O Sr. Davis telefonou para confirmar a sua marcação e disse que ia trazer alguém com ele. Uma tal de Rebecca Winters, a diretora de Relações Públicas de Astoria. Os meus dedos apertaram-se quase imperceptivelmente à volta da chávena, de café. Rebecca Winters. O nome era-me vagamente familiar dos documentos de aquisição. Ele disse por quê. Disse que tem estado a trabalhar de perto na transição e que seria eficiente encontrarem-se. Trabalhando de perto. Claro. Que sim. Tudo bem. Eu disse, minha voz não revelando nenhuma das minhas suspeitas repentinas. Obrigado por me avisar. Diane acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Rebecca Winters. Rapidamente, consultei o ficheiro dela no meu tablet. 31 anos, credenciais impressionantes da Northwestern, rápida progressão no Astoria. A sua fotografia mostrava uma mulher com cabelo louro elegante, olhos azuis brilhantes e o tipo de sorriso polido que pertencia a uma brochura empresarial. Era bonita, daquela forma convencional que sempre me fez sentir ligeiramente inadequado, com a minha aparência mais discreta. Seria ela a razão da reserva para 2 de Nathan no nosso aniversário? A ideia aterrou como uma pedra no meu estômago, mas afastei-a. A especulação não me serviria agora. Precisava de me concentrar. Precisamente às 8h da manhã, o telefone do meu escritório tocou.
Senhora Chen, o Sr. Davis e a Sra. Winters estão aqui para a ver. Mande-os entrar, por favor. Levantei-me, indo para a frente da minha secretária em vez de ficar sentada atrás dela. A linguagem corporal era importante para as primeiras impressões, e esta era tecnicamente uma primeira impressão na nossa nova relação profissional. A porta abriu-se e Nathan entrou, com o seu sorriso confiante exatamente como eu o recordava. Estava a meio de uma frase, falando por cima do ombro com a mulher atrás dele. Vão ficar impressionados com o que preparamos, prometo-vos que... As suas palavras morreram quando ele se virou e me viu. A cor do seu rosto esvaiu-se, a sua boca abriu-se em choque. Olá, Nathan, disse eu, a minha voz perfeitamente profissional. Já lá vai algum tempo. Atrás dele, Rebecca Winters parecia confusa, olhando de relance entre nós enquanto a tensão subitamente eletrificava o ar. Elisa? Nathan finalmente conseguiu. O que é que tu... Como é que estás? Elisa Chen. Eu disse, estendendo minha mão profissionalmente como se estivéssemos nos encontrando pela primeira vez. CEO da Hartwick International. Bem-vinda à nossa equipa. A mão dele moveu-se automaticamente para apertar a minha, a sua palma pegajosa contra a minha pele fresca e seca. O toque, o nosso primeiro em 5 meses, provocou em mim uma corrente indesejável que suprimi imediatamente. Diretor executivo? Repetiu ele, a sua voz rouca. Mas Richard Hartwick deixou o cargo há 3 meses devido a problemas de saúde. Terminei por ele. A direção nomeou-me seu sucessor. O anúncio público acompanhará o relatório trimestral da próxima semana e as notícias sobre as aquisições. Rebecca deu um passo em frente, suficientemente profissional para recuperar do momento embaraçoso. Senhora Chen, sou Rebecca Winters, diretora de Relações Públicas da Astoria. É um prazer conhecê-la. O seu aperto de mão era firme, o seu sorriso genuíno. Ela não fazia ideia de quem eu era para Nathan. Interessante. Igualmente, Sra. Winters. Por favor, sentem-se os dois. Fiz um gesto para as cadeiras em frente à minha secretária. Depois voltei para o meu lugar. Nathan afundou-se na sua cadeira como um homem em transe, enquanto Rebecca se sentou com uma postura perfeita, abrindo a sua pasta com movimentos eficientes. Sei que ambos foram fundamentais na preparação desta transição. Comecei, com a minha voz firme e profissional. Rebecca acenou com a cabeça, lançando-se numa visão geral bem preparada da sua estratégia de integração. Enquanto ela falava, observei Nathan, que parecia estar a lutar para processar esta nova realidade. Os seus olhos não paravam de percorrer o meu gabinete, observando os adereços da liderança executiva, os prêmios na parede, a vista da cidade, os indicadores subtis, mas inconfundíveis de poder. Quando Rebecca terminou a sua visão geral, fiz algumas perguntas sobre o posicionamento no mercado e o alinhamento da marca. Ela respondeu com competência, enquanto Nathan permaneceu estranhamente silencioso. E a transição da equipa de marketing, Sr. Davis, disse eu, forçando-o finalmente a participar. Como é que prevê que isso se desenrole nos primeiros 30 dias? Nathan limpou a garganta, recompondo-se visivelmente. Fosse o que fosse, ele era um profissional consumado quando se tratava do seu trabalho. Desenvolvemos um plano de integração em 3 fases, começou ele, a sua voz tornando-se mais forte à medida que avançava para território familiar. Avaliação inicial e alinhamento da equipa, seguido de harmonização da estratégia, culminando com o lançamento de uma campanha unificada para o 4º trimestre. Ele me acompanhou pelos detalhes, gradualmente recuperando sua confiança. Este era o Nathan de que me lembrava. Articulado, estratégico, apaixonado pelo seu trabalho. Ele sempre foi bom no seu trabalho. Esse nunca foi o nosso problema. O seu plano é abrangente, reconheci quando ele terminou. Aprecio especialmente a atenção dada à integração cultural entre as equipas. Isso é muitas vezes esquecido nestas situações. Um lampejo de surpresa cruzou o seu rosto, com o meu elogio. Por outro lado,
Ele nunca tinha respeitado a minha perspicácia empresarial. Por isso, talvez qualquer avaliação profissional da minha parte fosse surpreendente para ele. Há um elemento que eu gostaria de ver expandido. Continuei. A estratégia de retenção de clientes durante a transição parece-me mínima. Na minha experiência, as aquisições conduzem frequentemente a uma taxa de desgaste dos clientes de 5–10% se não forem geridas de forma proativa. Nathan e Rebecca trocaram olhares. Não tínhamos previsto um desgaste significativo, admitiu Nathan. A base de clientes do Astoria é bastante fiel. A fidelidade segue-se ao valor e à consistência, respondi. Quando qualquer uma delas parece ameaçada pela mudança, os clientes ficam nervosos. Gostaria de ver um plano de retenção robusto na minha secretária até o final da semana. Claro, disse Rebecca rapidamente. Vamos dar prioridade. A isso. Excelente. Olhei para o meu relógio. Tenho outra reunião em breve, mas queria dar-vos as boas-vindas pessoalmente a Hartwick. Senhora Winters, Howard Miller, o nosso diretor de operações, gostaria de se reunir consigo sobre a estratégia de divulgação à imprensa. O assistente dele vai entrar em contato consigo para marcar a reunião para hoje. Rebecca acenou com a cabeça, reunindo seus materiais. Obrigada pelo seu tempo, Sra. Chen. Estou ansiosa por trabalhar consigo. O mesmo. Virei-me. Para o Nathan. Sr. Davis, por favor, fique um momento. Há alguns assuntos adicionais que devemos discutir. Rebecca lançou a Nathan um olhar rápido e interrogativo, mas ele acenou ligeiramente com a cabeça, e ela seguiu a sua deixa para sair. Quando a porta se fechou atrás dela, o escritório ficou em silêncio. Nathan olhou para mim, ainda com um ar de choque. Diretor executivo, disse ele finalmente. É o diretor executivo da Hartwick International. Sim. E não se lembrou de mencionar este pequeno pormenor quando lhe disse que ia aceitar um cargo aqui? A audácia quase me fez rir. A nossa comunicação tem se limitado à logística da venda do condomínio e à divisão dos bens. A minha progressão na carreira não parecia relevante para essas discussões. O seu maxilar apertou-se. Isto é uma coincidência dos diabos, Elisa. Não é coincidência, corrigiu. Eu fui nomeada há 3 meses. Tu aceitaste este cargo há 3 semanas. O momento foi determinado pelas necessidades do negócio, não pela história pessoal. Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto que eu achava cativante, mas que agora reconhecia ser o seu sinal de que se sentia ultrapassado. Então, o que é que acontece agora? Isto é obviamente um conflito de interesses. A direção foi informada da nossa ligação pessoal, disse eu. Foram criadas estruturas de gestão adequadas. Howard supervisionará diretamente o seu departamento no que se refere a avaliações de desempenho e decisões de compensação. Desde que mantenhamos os limites profissionais, não há razão para que isto tenha impacto na carreira de qualquer um de nós. Limites profissionais, repetiu ele, com uma pitada de amargura a insinuar-se no seu tom. Parece-me um pouco tarde para essa discussão. Mantive a minha expressão neutra, recusando-me a ser atraído para a conversa pessoal que ele parecia estar a tentar ter. Há algum problema com o acordo, Sr. Davis? Se acha que não pode trabalhar eficazmente nestas condições, esta é a altura certa para o dizer. O tratamento formal, Sr. Davis, pareceu-me finalmente fazer compreender a nova dinâmica entre nós. A sua expressão alterou-se. A mágoa pessoal recuou para trás de uma máscara profissional. Não há problema, disse ele com rigidez. Eu consigo ser profissional se tu conseguires. Ótimo. Então, vemo-nos na reunião dos chefes de departamento amanhã às 9 da manhã. O Howard informa-o dos pormenores. Levantei-me, sinalizando o fim da nossa conversa. Bem-vindo a Hartwick. Ele também se levantou, hesitando como se houvesse mais alguma coisa que ele quisesse dizer. Depois de um momento, ele simplesmente acenou com a cabeça e se virou para sair. Nathan. Chamei-o assim que ele chegou à porta.
Ele fez uma pausa, olhando para mim. O nosso jantar ainda está de pé para esta noite? Algo complicado cintilou no seu rosto. Surpresa, talvez, ou cálculo. Sim, disse ele após um momento. Às 19 horas no Bellini's. Eu estarei lá. Depois de ele sair, recostei-me na minha cadeira, expirando lentamente. O encontro tinha corrido como esperado, embora a presença de Rebecca Winters fosse uma variável indesejável. Estariam eles envolvidos romanticamente? O pensamento avançou, apesar das minhas tentativas de o descartar como irrelevante. Tinha assuntos mais importantes em que me concentrar: uma empresa para gerir, uma aquisição para administrar, uma trajetória de carreira que tinha finalmente ultrapassado os sonhos, mais loucos de Nathan para si próprio, quanto mais para mim. A reação dele à minha posição tinha sido satisfatória, tinha de admitir. O choque, a descrença, seguidos da percepção de que a sua mulher afastada era agora sua superior na mesma área em que ele sempre assumira a primazia. Mas o jantar desta noite seria o verdadeiro teste. Nathan tinha notícias para partilhar. Notícias suficientemente importantes para me contactar após meses de contato mínimo. Notícias que queria entregar no nosso aniversário. Tinha uma forte suspeita sobre quais seriam essas notícias e quem poderia estar envolvido. Peguei no telefone e liguei para a extensão da Miranda. Gabinete da Miranda Wilson, respondeu a assistente. Fala a Elisa Chen. Ela está disponível? Um momento depois, a Miranda entrou em linha. Como é que correu? Perguntou ela sem preâmbulos. Profissionalmente adequado. Pessoalmente complicado, admiti. Há uma complicação que não previ. Estás livre para almoçar? Dava-me jeito o teu conselho. Levo saladas ao teu escritório ao meio-dia, ofereceu a Miranda. O departamento jurídico está atolado com a papelada da aquisição hoje. Perfeito. Obrigada. Desliguei e virei-me para o meu computador, obrigando-me a concentrar-me nos relatórios trimestrais que precisavam de ser revistos. A manhã passava a correr, com cada minuto a aproximar-se do meu almoço com a Miranda e do meu jantar com o Nathan. Duas conversas que moldariam o caminho a seguir nesta inesperada intersecção da minha vida pessoal e profissional. Quando a Miranda chegou com o nosso almoço, eu tinha conseguido perder-me no trabalho durante algumas horas, o ritmo da análise e da tomada de decisões, proporcionando uma distração bem-vinda dos pensamentos sobre o Nathan e a Rebecca. Salada Caesar com frango grelhado, pouco molho, anunciou Miranda, colocando o recipiente à minha frente. Agora, fala-me desta complicação. Contei-lhe tudo sobre a reunião, incluindo a presença de Rebecca e as minhas suspeitas sobre a sua relação com Nathan. E ele quer encontrar-se comigo para jantar esta noite, no que seria o nosso 5º aniversário. Concluí. Para partilhar notícias importantes. Miranda cortou um pedaço de alface pensativa. Achas que ele te vai dizer que anda com outra pessoa? O momento sugere-o. E se essa pessoa for a Rebecca Winters? Isso complica bastante. A dinâmica profissional. Terminou Miranda por mim. Já pensaste em cancelar o jantar? Abanei a cabeça. Preciso de saber em que pé estão as coisas. Se eles estiverem envolvidos, temos de abordar o assunto de frente, na perspectiva da empresa. Existem preocupações adicionais de conflito de interesses se 2 membros da mesma equipa de transição estiverem envolvidos romanticamente. Concordo. A Miranda estudou-me por um momento. E pessoalmente, estás preparada para essa conversa? Empurrei a salada com o garfo. Pensava que já tinha passado o ponto em que Nathan me podia magoar, admiti. Mas vê-lo hoje? Eu não sei. Ainda há algo ali. Não é amor, exatamente, mas... História, disse Miranda. 5 anos de casamento não desaparecem de um dia para o outro, independentemente de como acabou. Exatamente. Olhei para ela. Como é que mantenho isto profissional quando parece tão pessoal? A Miranda pousou o garfo. Compartimentas. Neste edifício, ele é o Nathan Davis, vice-presidente de marketing. Ao jantar desta noite, ele é o Nathan,
o teu futuro ex-marido. Não deixes que as duas versões se misturem. E se eles estiverem envolvidos, Nathan e Rebecca? Então, reconhece-o, estabelece limites profissionais claros com ambos e segue em frente. Os seus sentimentos pessoais sobre a relação deles são irrelevantes para as operações da empresa. Mantenha essa linha clara e nítida. O seu conselho era pragmático, como sempre. A Miranda já tinha passado por um divórcio há alguns anos e tinha-o resolvido com a mesma precisão com que tratava os contratos legais. Obrigada, disse eu com sinceridade. Estava a precisar dessa perspectiva. Sempre às ordens. Ela pegou no seu recipiente vazio. E a Elisa? Se vale de alguma coisa, acho que lidou perfeitamente com a reunião desta manhã. Mantenha essa mesma energia esta noite. Depois de ela ter saído, terminei o meu dia de trabalho com uma concentração razoável, embora o pensamento do jantar fosse aumentando à medida que as horas passavam. Às 5h30, decidi terminar o dia e dirigi-me à casa de banho dos executivos com a pequena mala que tinha trazido. A mulher, que emergiu 45 minutos mais tarde, mal se parecia com a diretora executiva que tinha dirigido as reuniões durante todo o dia. Tinha mudado para um vestido cor de vinho que abraçava as minhas curvas sem ser demasiado óbvio. Combinado com os brincos de diamantes que Natan me tinha dado no nosso primeiro aniversário. O meu cabelo, normalmente preso num coque elegante, caía agora em ondas suaves à volta dos meus ombros. A transformação não era para benefício de Natan. Era uma armadura, um lembrete para mim própria de que eu era mais do que a minha identidade profissional, mais do que a mulher de quem ele se tinha afastado. O Bellines ficava a apenas alguns quarteirões da Hartwick Tower, mas eu peguei um carro para evitar que o vento de março bagunçasse meu cabelo cuidadosamente penteado. Quando chegamos ao restaurante italiano de luxo, senti uma onda de nervos no estômago. Isto era ridículo. Já tinha enfrentado salas de reuniões cheias de executivos sépticos e saído vitoriosa. Um jantar com o meu marido afastado não me devia abalar. Mas abalou. O maître cumprimentou-me com um sorriso praticado. Boa noite, minha senhora. Tem alguma reserva? Vou me juntar a Nathan Davis, respondi. A reserva deve ser para as 19 horas. Ah, sim. O Sr. Davis já chegou com o seu convidado. Por favor, siga-me. Convidado? O meu passo vacilou um pouco antes de me controlar. Afinal, Natan tinha mantido os seus planos originais. O jantar comigo tinha sido simplesmente acrescentado à sua noite, não substituído o que quer que tivesse planeado antes. O maître conduziu-me através do restaurante pouco iluminado, passando por mesas de casais e sócios que partilhavam refeições caras e conversas. Perto do fundo, numa mesa com uma vista perfeita para o rio Chicago através das janelas do chão ao teto, estava Nathan. À sua frente estava Rebecca Winters. Estavam inclinados um para o outro, envolvidos numa conversa que parecia exigir tal proximidade. A mão de Natan cobria a dela sobre a mesa, o polegar acariciando-lhe os nós dos dedos, num gesto de intimidade que eu reconhecia demasiado bem. Nenhum deles reparou na minha aproximação até o maître ter aclarado a garganta. Sr. Davis, o seu outro convidado chegou. Nathan ergueu o olhar, a sua expressão mudando rapidamente de afeto íntimo para um choque de veado na cabeça. Deixou cair a mão de Rebecca e levantou-se abruptamente, quase derrubando o copo de água. Elisa, estás... Conseguiste! Rebecca virou-se, a sua própria expressão refletindo confusão antes de se tornar profissionalmente agradável. Senhora Chen, olá de novo. Eu sorri, mas a expressão não chegou aos meus olhos. Senhora Winters, não sabia que se ia juntar a nós esta noite. Nathan limpou a garganta apontando para a cadeira vazia. Por favor, sente-se. Pensei. Isto é, queria-vos aos dois aqui para esta conversa. Quando me sentei, o empregado apareceu com uma garrafa de champanhe num balde de gelo. O Dom Perignon que pediu, senhor. Anunciou, apresentando a garrafa com um floreado. Na altura certa, disse Nathan,
embora o seu sorriso apertado sugerisse o contrário. Por favor, sirva-se à vontade. Enquanto o empregado de mesa enchia 3 flutes com o champanhe caro, estudei o rosto de Nathan, lendo o desconforto que ali se manifestava. O que quer que ele tivesse planeado para esta noite, a minha chegada tinha-o interrompido, ou pelo menos complicado. Quando o empregado se foi embora, Nathan levantou o copo. Um brinde, disse ele, a sua voz não muito firme. Há novos começos e... Ele vacilou, olhando de relance entre Rebecca e eu. A honestidade. Rebecca sorriu, levantando o seu copo, enquanto eu apenas levantei o meu sem comentários. O champanhe era excelente, mas tinha um sabor amargo na minha língua. Então, disse eu, pousando o meu copo, disseste que tinhas novidades para partilhar. Nathan e Rebecca trocaram olhares, passando alguma comunicação tácita entre eles. Foi Rebecca quem falou primeiro. O Nathan queria-nos aqui porque... Bem, as nossas notícias afetam tanto a esfera pessoal como a profissional. Estou a ver, disse eu, embora não o fizesse inteiramente. Que notícias poderiam ser tão importantes que exigissem que a sua mulher afastada e a sua aparente nova namorada as ouvissem em simultâneo? Nathan respirou fundo. Elisa, eu e a Rebecca andamos a sair juntos há 4 meses. A linha do tempo atingiu-me como uma bofetada. 4 meses. Tínhamos-nos separado há 5 meses. Isso significava que ou Nathan tinha seguido em frente com uma rapidez espantosa, ou, o cenário mais provável, a relação deles tinha começado antes da nossa separação. Mantive a minha expressão neutra, com anos de negociações em salas de reuniões, a servirem-me bem neste momento. Já tinha percebido isso, disse eu de forma uniforme. Parabéns. Nathan pareceu surpreendido com a minha resposta calma. Obrigado, disse ele cautelosamente. Mas não é só isso. Rebecca pegou na mão dele, dando-lhe um aperto. De encorajamento. O gesto fez com que algo se torcesse dolorosamente no meu peito, mas ignorei-o. Estamos noivos. Nathan continuou. Vamos casar-nos em junho. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Noivos. Após 5 meses de separação, 4 meses de namoro com alguém novo, o meu marido já estava a planear outro casamento e tinha escolhido o nosso aniversário de casamento para dizer. Estou a ver, disse eu outra vez. Por que mais poderia dizer? Isso é uma notícia importante. Rebecca observava-me atentamente, talvez à espera de lágrimas ou de raiva. Não lhe dei qualquer satisfação. Também queríamos contar-lhe profissionalmente, acrescentou. Dadas as novas circunstâncias, consigo como diretor executivo, queríamos ser transparentes sobre a nossa relação para evitar qualquer aparência de impropriedade. Portanto, eles tinham planeado contar-me sobre o seu noivado esta noite. Mas, no cenário deles, eu ainda era a ex-mulher em dificuldades que tinha sido preterida para uma promoção, e não o diretor executivo que iria assinar os seus cheques de pagamento. A ironia era quase perfeita demais. Agradeço a vossa transparência, disse eu com a minha voz de diretora executiva firmemente no lugar. Como mencionei ao Nathan esta manhã, Hartwig tem protocolos para estas situações. Ambos terão de revelar a vossa relação aos RH, claro. Nathan estava a olhar para mim, claramente surpreendido pela minha resposta profissional. É só isso? Não estás chateado? Olhei para ele com firmeza. Preferias que eu fizesse uma cena, Nathan? Estamos separados há 5 meses. A tua vida pessoal agora é só tua. Ele teve a graça de parecer ligeiramente envergonhado. Não, claro que não. Só pensei que, dada a altura, o aniversário. Reconheci com um ligeiro aceno de cabeça. Uma escolha interessante para esta conversa. Os olhos de Rebecca arregalaram-se ligeiramente. Aniversário? Não percebo. Sorri ligeiramente. Hoje seria o nosso 5º aniversário de casamento. O Nathan não mencionou isso quando fez a reserva? A cor do rosto de Rebecca esvaiu-se quando ela se virou para Nathan.
Disseste que esta data era importante por causa da linha temporal da aquisição. A expressão de Nathan tornou-se dolorosa. Becca, eu não achei que fosse importante. Importa. Interrompeu-o ela, com a voz embargada. Importa muito que tenhas escolhido o teu aniversário de casamento para me apresentares à tua mulher, para lhe falares do nosso noivado. A tensão à mesa tinha se alterado, já não entre mim e o Nathan, mas entre o Nathan e a Rebecca. Senti uma pequena e vingativa satisfação com a fissura na sua frente unida. Talvez devêssemos pedir. Sugeri suavemente, pegando no meu menu. O robalo aqui é excelente. O regresso atempado do empregado proporcionou um alívio momentâneo da conversa desconfortável. Fizemos os nossos pedidos em silêncio tenso. O ambiente de celebração que Nathan tinha claramente planeado estava agora completamente esvaziado. Quando o empregado se foi embora, Rebecca foi à casa de banho, deixando-nos a sós pela primeira vez desde a nossa reunião matinal. Podias ter me avisado, disse ele calmamente, com uma ponta de acusação na voz. Sobre o facto de ser diretor executivo. Sobre o facto de eu ir trabalhar para a minha futura ex-mulher. Levantei uma sobrancelha. E podias ter me avisado que ias trazer a tua noiva ao nosso jantar de aniversário. Suponho que ambos temos espaço para melhorar a nossa comunicação. Ele teve a decência de parecer aborrecido. Eu não planeei isto desta forma. Quando sugeriste o jantar, pensei que seria mais fácil ter esta conversa uma vez, com os dois. Não liguei o encontro. Não ligaste? Eu desafiei suavemente. Nathan, em 5 anos de casamento, nunca te esqueceste do nosso aniversário. O teu calendário foi sempre meticulosamente mantido. Esperas que eu acredite que isto foi um descuido? Ele desviou o olhar, incapaz de me encarar. Tenho andado distraído ultimamente. Claramente. Bebi mais um gole de champanhe. Junho é ambicioso para um casamento. O divórcio só estará concluído em maio, se tudo correr bem. Estou ciente do calendário, disse ele com rigidez. Estudei-o do outro lado da mesa. Este homem que eu tinha amado, com quem tinha construído uma vida, com quem tinha imaginado um futuro. Ainda havia um magnetismo nele, um carisma que me tinha atraído desde o nosso primeiro encontro. Mas agora eu também podia ver o egoísmo, o cálculo por trás do seu charme. Ela sabe? Perguntei-lhe. Sabe o quê? Que continuavas a enviar-me mensagens sobre trabalhar no nosso casamento, 1 mês depois de teres começado a sair com ela. A expressão dele endureceu-se. Isso não é justo, Elisa. Eu estava confuso, tentando entender as coisas. E agora já percebeste tudo, concluí. Parabéns pela sua clareza. Rebecca voltou para a mesa, com a sua máscara profissional de volta no lugar, embora os seus olhos estivessem mais frios quando encontraram os de Nathan. A conversa desviou-se para tópicos mais seguros. O tempo, o famoso chefe do restaurante, o anúncio da aquisição que se aproximava. Executamos a dança da civilidade com passos praticados, 3 profissionais que compreendiam o valor das aparências. Quando os pratos principais chegaram, Nathan conduziu a conversa de volta aos negócios. Então, Elisa, algum insight que você possa compartilhar sobre a direção que você planeja levar Hartwick? Como vice-presidente de marketing, eu deveria alinhar minha estratégia com a sua visão. Era uma tentativa transparente de afirmar o seu valor profissional, de me lembrar que, independentemente da nossa história pessoal, ele era uma mais-valia para a Hartwick. Decidi permitir-lhe isso. A Hartwick está preparada para uma expansão significativa nos mercados asiáticos, respondi. A aquisição da Astoria é apenas o primeiro passo de uma estratégia maior para nos posicionar como líder global em soluções tecnológicas integradas. Rebecca inclinou-se ligeiramente para a frente. Isso alinha-se perfeitamente com a estrutura da campanha que temos vindo a desenvolver. A Astoria tem fortes ligações em Singapura e na Malásia, que a Hartwick poderia aproveitar. Eu estaria interessada em ver essa estrutura, eu disse genuinamente curiosa apesar das circunstâncias.
Talvez você possa apresentá-lo na sessão de estratégia da próxima semana. A conversa prosseguiu nesta linha. Profissional, produtiva, bizarramente normal, tendo em conta as tendências pessoais. Quando a sobremesa chegou, tínhamos delineado várias abordagens de marketing promissoras para a empresa resultante da fusão. Quando terminamos o nosso tiramisu, Nathan pediu licença para atender uma chamada, deixando-me a mim e a Rebecca sozinhos. Ela não perdeu tempo quando ele saiu do alcance dos ouvidos. Quero que saibas que não sabia nada sobre ti e o Nathan quando nos envolvemos pela primeira vez, disse ela com uma voz baixa mas firme. Ele disse-me que o casamento dele tinha acabado, que ambos tinham concordado em seguir em frente. Ele disse? Mantive o meu tom neutro. Interessante. Quando é que eu descobri a verdade? Há cerca de 2 meses. Nessa altura? Ela encolheu os ombros, girando o modesto anel de diamantes no dedo. Nessa altura, eu já estava apaixonada por ele. Estudei-lhe o rosto, reconhecendo a sinceridade. Um conselho, Sra. Winters. Nathan tem uma relação fluida com a verdade quando esta serve os seus objetivos. Lembre-se disso. Ela enrijeceu-se ligeiramente. Com todo o respeito, Sra. Chen, você não conhece o Nathan que eu conheço. Um sorriso triste tocou meus lábios. Não, Sra. Winters. Não conhece o Nathan que eu conheço. Deixei a declaração suspensa entre nós, grávida de 5 anos de história que Rebecca não poderia entender. Antes que ela pudesse responder, Nathan regressou à mesa, metendo o telemóvel no bolso do casaco. Olhou de relance entre nós, tentando claramente ler a tensão no ar. Está tudo bem? Perguntou, com uma voz cuidadosamente casual. Estou só a conhecer-me melhor. Respondi, pegando no meu copo de água. A Sra. Winters estava a partilhar algumas ideias sobre a vossa relação. O sorriso de Nathan vacilou ligeiramente. Ótimo. Bem, vamos pedir a conta? Está a ficar tarde. Como se fosse a deixa, o empregado apareceu com a conta. Nathan pegou nela automaticamente, mas eu fui mais rápida. Por favor, permita-me, disse eu, enfiando o meu cartão da empresa na pasta de couro. Considera-o um presente de noivado tardio. O desconforto no seu rosto valeu cada cêntimo. Da refeição, cara. A dinâmica do poder tinha mudado irrevogavelmente, e ele ainda estava a lutar para se adaptar. Fora do restaurante, o vento de março tinha aumentado, fazendo com que o cabelo louro de Rebecca voasse à volta da sua cara. Nathan colocou um braço protetor à volta dos ombros dela, enquanto se preparavam para dizer boa noite. Bem, isto foi... Hesitou, claramente à procura de uma palavra apropriada. Esclarecedor. Forneci. Para todos nós, acho eu. Rebecca acenou com a cabeça rigidamente. Agradecemos a sua compreensão, Sra. Chen. Em termos profissionais, garanto-lhe que a nossa relação não vai interferir com o nosso trabalho durante a transição. Tenho certeza que não, respondi. Hartwig valoriza os vossos talentos. Iremos lidar com esta situação de forma adequada. Meu carro chegou. O motorista parou suavemente na calçada. Nathan deu um passo à frente, abrindo a porta para mim num gesto que parecia uma memória muscular do nosso casamento. Boa noite, Elisa, disse ele suavemente. Vejo-te amanhã na reunião dos chefes de departamento. Sr. Davis, Sra. Winters, acenei com a cabeça profissionalmente. Tenham uma boa noite. Quando o carro se afastou, vislumbrei-os pelo espelho retrovisor lateral. A cabeça de Nathan inclinada perto da de Rebecca, a linguagem corporal dele sugerindo uma conversa intensa. Sem dúvida, estavam a discutir a identidade inesperada do seu diretor executivo e o que isso significava para o seu futuro. Encostei-me ao assento de couro, permitindo-me finalmente sentir todo o peso da noite. Noivo. Nathan estava noivo de uma mulher com quem andava a sair há 4 meses, planeando um casamento que teria lugar poucas semanas depois de o nosso divórcio ser finalizado. O prazo era quase comicamente acelerado, como se ele mal pudesse esperar para substituir a vida que tínhamos construído juntos.
E agora estaríamos a trabalhar juntos diariamente, com a noiva dele ao fundo do corredor. O meu telemóvel tocou, com uma mensagem da Miranda. Como correu? Fiquei a olhar para o ecrã, a pensar na minha resposta. Por fim, escrevi. Estão noivos. Casamento em junho. Ela é a diretora de Relações Públicas do Astoria. A resposta da Miranda foi imediata. Suncaraças, estás bem? Limites profissionais intactos. Os pessoais foram destruídos, mas vou ficar bem. Vinho em minha casa amanhã? Podes contar-me tudo. Eu sorri ligeiramente. Sem dúvida, preciso dele. O carro chegou ao meu prédio, um elegante arranha-céus com vista para o Lago Michigan. O porteiro cumprimentou-me pelo nome quando entrei no átrio, apanhando o elevador para a minha penthouse no 32º andar. Tinha-a comprado há 3 meses quando aceitei o cargo de diretora executiva, deixando para trás o condomínio que eu e o Nathan tínhamos partilhado. O novo espaço era inteiramente meu, decorado a meu gosto, livre de memórias, um novo começo. Calcei os sapatos de salto alto quando entrei, atravessando o chão de madeira para me servir de um copo de uísque. Levando-o para as janelas do chão ao teto, olhei para as luzes da cidade que se refletiam na superfície escura do lago. A vista nunca deixava de me centrar, de me lembrar o quão longe eu tinha chegado. O noivado de Nathan foi um choque. Não, podia negar isso. Mas a dor não era por o ter perdido. Essa dor já tinha sido processada há meses. Era sobre a substituição, a facilidade com que ele tinha seguido em frente enquanto eu me dedicava à minha carreira. Era sobre a crueldade calculada de me contar no nosso aniversário. O meu telemóvel tocou. O ecrã iluminou-se com o nome de Nathan. Fiquei a olhar para ele por um momento, a pensar se devia atender. Limites profissionais. Lembrei-me a mim própria. Mas eram quase 11 horas. Não era uma chamada profissional. Deixei-a ir para o voicemail. 1 minuto depois, apareceu uma mensagem de texto. Precisamos de falar sobre hoje. Sobre tudo. Respondi-lhe. Nada a discutir. Vemo-nos na reunião de amanhã, às 9 horas. A resposta dele foi imediata. Não se trata de trabalho. Por favor, Elisa. Esvaziei o meu uísque, pousando o copo com um toque decisivo. De agora em diante, só comunicações profissionais. Boa noite, Nathan. Desliguei o telemóvel e dirigi-me à casa de banho para lavar os restos do dia. Enquanto a água quente escorria sobre mim, tomei uma decisão. Nathan Davis e Rebecca Winters receberiam o mesmo tratamento que qualquer outro executivo da Hartwick. Respeito profissional, expectativas claras e absolutamente nenhuma consideração especial. A história pessoal era irrelevante. Amanhã seria um novo dia, e eu o enfrentaria como Elisa Chan, CEO, não como a esposa distante de Nathan. A reunião dos chefes de departamento estava marcada para começar às 9 horas em ponto na sala de conferências principal no andar executivo. Cheguei às 8h45, querendo estar instalado e controlar o espaço antes que os outros chegassem. Howard já lá estava, a rever as suas notas de apresentação. Bom dia, Elisa, cumprimentou-me ele. Pronta para a apresentação completa da equipa? Absolutamente, respondi, colocando o meu portátil à cabeceira da mesa. Alguma preocupação sobre a integração da equipa de transição de Astoria? Howard hesitou. Nada de específico, mas tem havido alguma conversa sobre o novo vice-presidente de marketing. Aparentemente, ele causou uma boa impressão ontem, levando a diretora de relações públicas com ele para reuniões para as quais ela não estava marcada. Então, Nathan já estava a quebrar protocolos. Interessante. A senhora Winters tem conhecimentos valiosos sobre o posicionamento da marca Astoria, disse eu com neutralidade. Mas tem razão. Devemos manter os canais adequados durante a transição. Vou tratar disso. Howard acenou com a cabeça, voltando às suas notas. Puxei a agenda da reunião, fazendo um pequeno ajuste para garantir que a atualização de marketing de Nathan viria em último lugar. Um movimento mesquinho, talvez,
mas que estabeleceria a ordem de prioridade claramente para todos os presentes. A sala de conferências começou a encher-se de chefes de departamento. Algumas caras conhecidas dos meus 3 meses em Hartwick, outras recém-chegadas de Astoria. Nathan e Rebecca entraram juntos, conversando profundamente. Fizeram uma pausa quando me viram. Rebecca adoptou imediatamente o seu comportamento profissional, enquanto a expressão de Nathan se manteve reservada. Bom dia, Sra. Chen. Rebecca cumprimentou-me formalmente. Espero que não estejamos atrasados. Mesmo a tempo, Sra. Winters, respondi. Embora eu não acredite que esteja na lista de distribuição para a reunião dos chefes de departamento. O sorriso dela vacilou um pouco. O Nathan, o Sr. Davis, achou que o meu contributo seria valioso para a discussão do marketing. Tenho a certeza que sim, concordei. Mas temos protocolos para estas reuniões. Os chefes de departamento apenas para esta sessão, com os membros da equipa a juntarem-se para pontos específicos da agenda quando convidados. Talvez o Sr. Davis vos possa informar depois. Nathan deu um passo à frente. Elisa, Sra. Chen, pensei que dada a discussão de ontem sobre o alinhamento da marca, a ordem de trabalhos já foi distribuída, Sr. Davis. Interrompi-o suavemente. Se quiser propor alterações à estrutura normal da reunião, apresente-as através dos canais adequados para futura consideração. A repreensão profissional caiu exatamente como pretendido. O maxilar de Nathan contraiu-se, mas ele acenou com a cabeça. É claro, o erro foi meu. Rebecca tocou-lhe levemente no braço. Falamos depois, disse ela calmamente. E depois, saiu da sala com perfeita compostura. Quando os lugares restantes se encheram, dei início à reunião exatamente às 9 horas. Bom dia a todos. Hoje é um dia importante para darmos as boas-vindas aos nossos novos colegas da Astoria Digital. Antes de começarmos, gostaria de fazer algumas apresentações à volta da mesa. Prosseguimos com a ordem de trabalhos de forma eficiente, atualizações das operações, projeções financeiras, prazos de integração de TI. Reparei que Nathan tomava notas pormenorizadas, a sua concentração era intensa. Apesar das nossas complicações pessoais, tive de admitir que ele estava empenhado e profissional durante a reunião, fazendo perguntas ponderadas e oferecendo ideias valiosas quando apropriado. Quando chegamos à atualização de marketing, acenei-lhe com a cabeça. Sr. Davis, creio que este é o seu segmento. Nathan levantou-se, dirigindo-se ao ecrã de apresentação com a confiança de alguém habituado a comandar uma sala. Obrigado, Sra. Chen. Preparei uma visão geral da nossa abordagem integrada de marketing para o próximo trimestre. A sua apresentação foi impecável, clara, estratégica e com visão de futuro. Destacou os pontos fortes de Astoria, reconhecendo ao mesmo tempo o domínio da marca Hartwick, propondo uma integração faseada que preservaria a lealdade dos clientes, ao mesmo tempo que expandiria o alcance do mercado. Quando ele concluiu, vários chefes de departamento acenaram com a cabeça em sinal de apreciação. Eu tive que reconhecer que Hartwick tinha ganhado um ativo valioso em Nathan, independente de nossa história pessoal. Obrigado, Sr. Davis, eu disse quando ele terminou. Sua abordagem se alinha bem com nossos objetivos de expansão. Eu gostaria de ver mais ênfase nos mercados asiáticos na próxima iteração, como discutimos ontem. Já estou a incorporar esses elementos, respondeu ele. Terei um plano revisto na sexta-feira. A reunião terminou no horário previsto, com itens de ação atribuídos e reuniões de acompanhamento marcadas. Quando os chefes de departamento saíram, Nathan demorou-se, claramente à espera de falar comigo em privado. Howard chamou-me a atenção, perguntando-me silenciosamente se eu queria que ele ficasse. Abanei ligeiramente a cabeça. Eu conseguia lidar com Nathan. Quando a sala se esvaziou, exceto nós, Nathan aproximou-se do meu lado da mesa. Isso foi profissional, ele disse. Esperavas outra coisa? Juntei os meus materiais, mantendo os meus movimentos sem pressa. Não, eu só... Ele suspirou, passando uma mão pelo cabelo.
Isto é estranho, Elisa. Tens de admitir isso. É invulgar. Admiti. Mas não é impossível digerir se mantivermos os limites apropriados. Como mandar Rebecca embora da reunião? Encontrei o seu olhar diretamente. Isso não foi pessoal, Nathan. Foi um procedimento, só para chefes de departamento. A mesma regra aplica-se a toda a gente. Se tu o dizes. O tom dele sugeria que não acreditava inteiramente em mim. Precisa de alguma coisa específica, Sr. Davis? Tenho outra reunião daqui a 15 minutos. O tratamento formal fez com que um lampejo de frustração cruzasse o seu rosto. Podes parar com o Sr. Davis quando estamos sozinhos? Parece ridículo depois de 5 anos de casamento. Estabelece a distância necessária num contexto profissional, respondi. Da mesma forma que se deve dirigir a mim como Sra. Chen neste edifício, independentemente da nossa história. Ele estudou-me durante um longo momento. Está a gostar disto, não está? Poder dar as ordens, estabelecer as regras. Não se trata de prazer, Nathan. Trata-se de criar um ambiente de trabalho funcional, apesar da história pessoal complicada. Se isso é um desafio para ti... Não é, interrompeu ele. Eu consigo ser profissional. Só pensei que talvez pudéssemos reconhecer o elefante. Na sala, em vez de fingir que ele não existe, levantei uma sobrancelha. Que elefante seria esse? A nossa separação? O teu noivado? O facto de teres escolhido o nosso aniversário para o anunciar? Ele pelo menos teve a graça de parecer desconfortável com o último ponto. Sobre isso, eu realmente não liguei para a data. Foi insensível. Sim, foi. Fechei o portátil com um clique decisivo. Há mais alguma coisa? Ou podemos considerar esta conversa concluída? De facto, há mais uma coisa. A sua postura mudou ligeiramente, assumindo a confiança subtil que reconheci na sua postura de negociador. A Rebecca e eu queremos ser francos sobre a nossa relação com toda a equipa executiva. Achamos que a transparência é a melhor abordagem. Acenei, lentamente com a cabeça. Não é necessária uma divulgação a toda a empresa, mas informar os RH e os seus subordinados diretos é apropriado. O registro oficial deve indicar que a vossa relação começou antes de entrarem para a Hartwick, para evitar qualquer sugestão de impropriedade no local de trabalho. Antes de entrar para a Hartwick, repetiu ele com uma ponta de irritação no tom. Fazes com que pareça tão clínico. É clínico, Nathan. É uma revelação para os registros do RH, não um romance. Ele ficou em silêncio por um momento, estudando-me com uma intensidade que era desconfortavelmente familiar. Você realmente mudou, ele finalmente disse. A Elisa que eu conhecia teria ficado arrasada com as notícias de ontem à noite. O comentário doeu mais do que eu queria admitir. A Elisa que você conheceu ainda estava tentando se encaixar, no espaço estreito que você alocou para ela, respondi uniformemente. Esta versão não precisa da tua aprovação ou validação. Eu nunca tentei limitar-te, protestou ele. Apoiei a tua carreira. Apoiaste o que achavas que a minha carreira devia ser, corrigiu. Um pano de fundo complementar às tuas ambições, nunca algo que te ofuscasse. A sua expressão endureceu-se. Isso não é justo, não é? Quantas vezes me disseste que eu estava a apontar demasiado alto ou que devia ser mais realista em relação aos meus objetivos? Quantas vezes redirecionaste as conversas sobre o meu progresso para te concentrares no teu último feito? Estava a tentar proteger-te da desilusão. Não, Nathan, disse eu calmamente. Estavas a proteger-te da possibilidade de eu ter sucesso para além das tuas expectativas, para além das tuas próprias conquistas. E agora, aqui estamos nós. A verdade das minhas palavras pairava entre nós, nítida e inegável. O rosto de Nathan passou por uma rápida sucessão de emoções, negação, raiva e finalmente reconhecimento relutante. Nunca pensei nisso dessa forma, admitiu ele. Eu sei. Isso é parte do problema. Verifiquei o meu relógio.
Preciso de ir. Podemos continuar esta conversa noutra altura, se necessário. Ele acenou com a cabeça rigidamente. Se vale de alguma coisa, lamento o que aconteceu ontem à noite. A altura, trazer a Rebecca sem avisar, tudo. Foi tudo mal conduzido. Desculpas aceites, disse eu reunindo os meus materiais. E Nathan, a sua apresentação de hoje foi excelente. Hartwig tem sorte de ter sua experiência. O reconhecimento profissional pareceu surpreendê-lo. Obrigado, isso significa muito, na verdade. Quando passei por ele em direção à porta, ele estendeu a mão. Os seus dedos tocaram-me levemente no braço. O contacto foi breve, mas elétrico, desencadeando memórias que eu me esforçara por compartimentar. Elisa, ele disse suavemente. Estás feliz? A sério? A pergunta apanhou-me desprevenida. Se eu estava feliz. Os últimos 6 meses tinham sido um turbilhão de triunfo profissional e reconstrução pessoal. A felicidade não tinha sido o objetivo. Tinha sido a sobrevivência, seguida do sucesso. Sinto-me realizado, respondi honestamente. O resto ainda está a evoluir. Ele acenou com a cabeça, aceitando a resposta matizada. Se é que vale de alguma coisa, acho que vai ser fantástico neste trabalho. Sempre conseguiste ver o panorama geral melhor do que a maioria. O elogio foi inesperado e, suspeitei, genuíno. Obrigado. Fico-lhe grato. Enquanto caminhava, para a minha próxima reunião, dei por mim perturbado com a breve troca de impressões. A pergunta de Nathan permanecia desconfortavelmente na minha mente. A felicidade parecia ser um luxo a que não me podia dar durante a separação, a mudança de carreira, o impulso implacável que me tinha levado à suíte executiva de Hartwig. Talvez fosse a altura de reconsiderar o que seria a felicidade nesta nova paisagem que eu tinha criado. Uma paisagem onde eu era definida pelas minhas próprias realizações e não pela minha relação com Nathan. O pensamento foi interrompido pela Miranda, que me alcançou no corredor. Como foi a reunião dos chefes de departamento? E perguntou ela, pondo-se ao meu lado. Produtiva, respondi. O Nathan fez uma apresentação impressionante. E a dinâmica pessoal? Gerenciável. Embora ele tenha tentado trazer a Rebecca para uma reunião para a qual ela não estava autorizada. Miranda levantou uma sobrancelha. Já está a testar os limites? Parece que sim. Encerrei o assunto profissionalmente. Ótimo. E redigi o documento formal de divulgação da relação deles. Devias revê-lo antes de o entregarem aos RH. Acenei com a cabeça em agradecimento quando chegamos à sala de conferências, para a nossa próxima reunião. Ainda há vinho esta noite? Dava-me jeito a sessão de esclarecimento. Com certeza. Em minha casa às 8. Vou pedir comida tailandesa. O dia avançou num turbilhão de reuniões, decisões e planeamento. Estratégico. Consegui evitar mais interações diretas com Nathan, embora estivesse perfeitamente consciente da sua presença no edifício. Por diversas vezes, vislumbrei-o com Rebecca nos corredores ou na cafetaria, a sua linguagem corporal sugerindo uma intimidade confortável que me provocou uma pontada indesejável no peito. Ao fim da tarde, estava a rever documentos de aquisição no meu gabinete quando Diane me chamou. Senhora Chen, Rebecca Winters está aqui para a ver. Ela não tem hora marcada, mas diz que é importante. Hesitei, pensando em recusar a reunião improvisada. Os limites profissionais justificariam mandá-la. Embora, mas a curiosidade venceu. Mande-a entrar, por favor. Rebecca entrou com uma postura perfeita e uma expressão determinada. Obrigada por me receber, Sra. Chen. Peço desculpa pela interrupção. O que posso fazer por si, Sra. Winters? Fiz um gesto para a cadeira em frente à minha secretária. Ela sentou-se, alisando a saia com uma precisão praticada. Queria falar consigo diretamente sobre a reunião desta manhã. Compreendo por que me pediu para sair, e tinha razão. O protocolo é importante durante uma transição. Agradeço a sua compreensão. No entanto, continuou ela, com a voz a assumir um tom mais assertivo, também quero deixar claro
que não vou ser posta de lado por causa da minha relação pessoal com o Nathan. As minhas contribuições profissionais têm os seus próprios méritos. Estudei-a cuidadosamente. Havia aço por baixo do seu exterior polido, uma determinação que eu não tinha apreciado totalmente ontem. Senhora Winters, deixe-me ser absolutamente... Claro! Seu relacionamento com o Sr. Davis não tem nenhuma influência em como suas contribuições profissionais serão avaliadas em Hartwick. Os mesmos padrões se aplicam a todos, sem vantagens, sem desvantagens baseadas em conexões pessoais. Ela acenou com a cabeça, aparentemente satisfeita com essa resposta. É tudo o que eu peço, uma avaliação justa baseada no mérito. O que me leva à minha pergunta, continuei. Por que é que tentou ir a uma reunião para a qual não estava marcada? Isso sugere ou uma má compreensão dos protocolos corporativos ou um teste deliberado de limites. As suas bochechas coraram ligeiramente. O Nathan sugeriu que o meu contributo seria valioso. Eu confiei no julgamento dele sobre a estrutura da reunião. Estou a ver. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Um conselho, Sra. Winters. Em Hartwick, será julgada pelas suas próprias decisões, não por aquelas tomadas por outros. Independentemente da sua relação pessoal com eles, seria lamentável se essa relação prejudicasse a sua posição profissional. A mensagem caiu exatamente como pretendido. Rebecca endireitou-se, a sua expressão endureceu ligeiramente. Compreendo perfeitamente, Sra. Chen. Não voltará a acontecer. Excelente. Eu sorri. Mais alguma coisa? Ela hesitou, claramente a debater se devia dizer mais alguma coisa. Só uma coisa. Nathan não sabe que estou aqui. Prefiro manter as coisas assim. Interessante. Afinal, o casal de noivos não estava a funcionar como uma frente unida. É uma prerrogativa tua, respondi. As nossas interações profissionais não requerem o seu conhecimento ou aprovação. Obrigada. Ela levantou-se, estendendo a mão para o outro lado da secretária. Estou ansiosa por contribuir para o sucesso de Hartwick, Sra. Chen. Apertei-lhe brevemente a mão. Tal como eu, Sra. Winters, a sua reputação em Astoria fala por si. Depois que ela saiu, eu me sentei na minha cadeira, considerando a troca. Rebecca Winters era mais complexa do que eu tinha inicialmente avaliado, ambiciosa, estratégica, e não queria ser definida pela sua relação com Nathan. Noutro contexto, poderíamos ter sido aliados em vez de ligações estranhas neste triângulo. Bizarro. O meu telemóvel tocou com uma mensagem de Nathan. Preciso de discutir o orçamento de marketing para o terceiro trimestre. Disponível às 5? Respondi-lhe. Marca com a Diane. Estou em reuniões até às 6. A sua resposta foi rápida. Já tentei. Ela disse que o seu calendário está bloqueado. Isto é urgente para a apresentação de amanhã. Suspirei. Reconhecendo a necessidade legítima do negócio, apesar de suspeitar de um motivo oculto. Tudo bem. 5h30 na sala de conferências B. Traga os documentos do orçamento. A tarde arrastou-se. Cada reunião parecendo mais longa do que a anterior, à medida que as 17h30 se aproximavam. Dava por mim distraída com pensamentos sobre Nathan e Rebecca, a sua relação, o seu futuro casamento, o seu lugar na minha empresa. O profissional e o pessoal tinham se misturado irremediavelmente, apesar dos meus melhores esforços para os manter separados. Às 17h25, reuni os meus materiais e dirigi-me à sala de conferências B, determinada a manter a reunião estritamente profissional. Nathan já lá estava, com as folhas de cálculo e os diapositivos da apresentação dispostos ordenadamente sobre a mesa. Obrigado por ter arranjado tempo, disse ele quando entrei, com um tom profissionalmente cordial. A alocação de marketing precisa da sua opinião antes de eu finalizar a apresentação. Claro, respondi, sentando-me em frente a ele e não à cabeceira da mesa. Uma escolha subtil para tornar esta discussão entre pares, e não uma interação entre superior e subordinado. Mostra-me o que estás a pensar. Durante os 20 minutos seguintes,
Discutimos as dotações orçamentais e as prioridades de marketing com uma eficiência concentrada. O pensamento estratégico de Nathan permaneceu impressionante. Ele tinha um instinto natural para o posicionamento no mercado e diferenciação competitiva que o tinha servido bem ao longo da sua carreira. Estas projeções são sólidas, reconheci quando terminamos a discussão. Com os ajustes que delineamos, penso que está pronto para a apresentação de amanhã. Ótimo, disse ele, juntando os seus papéis. Então, em vez de sair, ele respirou fundo. Elisa, podemos conversar? Falar mesmo, não como CEO e VP, mas como duas pessoas com história? Hesitei, com os instintos profissionais em conflito com a curiosidade pessoal. Sobre o quê? A Rebecca veio falar contigo hoje, disse ele surpreendendo-me. Pensou que eu não sabia, mas via-a dirigir-se para o seu gabinete. E eu quero saber o que ela disse. O que tu disseste? Esta situação já é complicada o suficiente sem reuniões secretas. Arqueei uma sobrancelha. Estás a monitorizar os movimentos dela, Nathan? Isso parece-me pouco saudável para um casal de noivos. Ele teve a graça de parecer ligeiramente embaraçado. Não a estou a vigiar. Estava a ir para uma reunião e vi-a entrar na área do seu escritório. Chamou-me a atenção porque ela não tinha mencionado que planeava encontrar-se consigo. A senhora Winters estava preocupada com a possibilidade de ser posta de lado devido à vossa relação, disse eu, decidindo que a transparência era a abordagem mais simples. Assegurei-lhe que todos os executivos da Hartwick são avaliados apenas pelos seus méritos profissionais. Só isso? Essa é a substância da questão, sim. Nathan me estudou por um momento, claramente, tentando determinar se eu estava escondendo informações. Ela tem andado inquieta desde ontem à noite, disse ele finalmente. Faz muitas perguntas sobre o nosso casamento, sobre como as coisas acabaram. Isso não é surpreendente, dadas as circunstâncias do nosso jantar, respondi. Descobrir que o teu noivo escolheu o aniversário de casamento para te apresentar à mulher pode levar a alguma reflexão. Ele estremeceu. Não foi intencional, Elisa. Eu sei que não acreditas em mim, mas não foi. A intenção não muda o impacto, Nathan. Não. Ele concordou calmamente. Não muda. Um silêncio caiu entre nós, pesado com palavras não ditas e emoções não resolvidas. Através das paredes de vidro da sala de conferências, eu podia ver os funcionários da Hartwick a apressarem-se para terminar o seu dia de trabalho, inconscientes da história complicada que estava a ser negociada naquele pequeno espaço. Nunca falamos sobre o que aconteceu, disse Nathan por fim, sobre o porquê de tudo se ter desmoronado. Esta não é a altura nem o lugar para essa conversa. Respondi, olhando significativamente para o que nos rodeava. Então quando? Onde? Deixaste claro que os limites profissionais significam que não há discussões pessoais durante o horário de trabalho, mas também ignoraste as minhas tentativas de comunicar fora do trabalho. Porque não há mais nada para dizer, Nathan, disse eu, mais bruscamente do que pretendia. Decidiste que o nosso casamento não estava a resultar. Saíste de casa. Começaste a sair com outra pessoa. Agora estás noivo. A narrativa parece-me bastante simples. É mesmo assim que vês as coisas? Que um dia decidi que não valia a pena lutar pelo nosso casamento? Encontrei o seu olhar diretamente. Não foi isso que aconteceu? Disseste que precisavas de espaço para te encontrares. Aparentemente, essa procura levou-o diretamente a Rebecca Winters. Não foi assim tão simples, e tu sabes disso, contrapôs ele. Estávamos a afastar-nos muito antes de eu sair de casa. A tua carreira tornou-se tudo. Não havia espaço para nós. A acusação foi dura, em parte porque continha uma ponta de verdade. Eu tinha me atirado ao trabalho à medida que o nosso casamento se deteriorava, procurando a realização onde quer que a encontrasse. A minha carreira passou a ser o meu foco porque a nossa parceria se tornou unilateral, respondi com firmeza.
Todas as decisões giravam em torno das tuas ambições, das tuas necessidades, da tua visão de sucesso. Quando deixei de me conformar com essa visão, tu abandonaste-me emocionalmente. Isso não é justo, Elisa. Eu apoiei a tua carreira. Você apoiou uma versão da minha carreira que se encaixava perfeitamente ao lado da sua. Eu o corrigi. No momento em que as minhas ambições se expandiram para além desse espaço cuidadosamente definido, tornaste-te distante, crítico. Nathan ficou em silêncio, a sua expressão perturbada. Passado um momento, disse: talvez haja alguma verdade nisso. Na altura não o vi dessa forma, mas olhando para trás, ele perdeu o fio à meada. Depois olhou-me diretamente nos olhos. Se vale de alguma coisa, eu sinto muito. Pela forma como as coisas acabaram, por ter seguido em frente demasiado depressa, pela forma como descobriste a Rebecca. O pedido de desculpas pareceu-me genuíno, o que só o tornou mais difícil de processar. Eu tinha estado a guardar a minha raiva como uma armadura, protegendo-me da dor do nosso casamento falhado. A sua contrição ameaçava quebrar essa defesa. Eu agradeço, eu disse finalmente. Mas isso não muda a nossa realidade atual. Tu estás noiva de outra pessoa. Eu sou o teu diretor executivo. Temos de estabelecer uma nova normalidade que reconheça estes dois factos. Ele acenou lentamente com a cabeça. Tens razão. Limites profissionais, então. Ele juntou os seus materiais e levantou-se. Obrigado pelo contributo para o orçamento. A apresentação estará pronta amanhã. Quando chegou à porta, fez uma pausa e olhou para mim. Sempre estiveste destinada a coisas maiores do que eu imaginava, Elisa. Estou a ver isso agora. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, deixando-me sozinha com planilhas, memórias e as emoções complicadas que suas palavras tinham despertado. Permaneci na sala de conferências por vários minutos, reunindo meus pensamentos. O pedido de desculpas de Nathan tinha sido inesperado, e o reconhecimento das suas limitações no nosso casamento ainda mais. Ofereceu uma pequena dose de vingança, mas também reabriu feridas que eu pensava estarem a sarar. A revelação sobre o facto de Rebecca me ter procurado de forma independente acrescentou outra camada de complexidade à situação. Ela estava claramente a estabelecer os seus próprios limites e expectativas, não querendo ser apenas uma extensão de Nathan neste ambiente profissional. Enquanto reunia os meus materiais para me ir embora, apercebi-me de que navegar neste triângulo, profissional, pessoal e tudo o que está entre os dois, exigiria mais nuances do que tinha inicialmente previsto. O meu telemóvel tocou com uma mensagem de Miranda. Ainda vamos ao vinho e ao jantar tailandês às 8? Claro, respondi. Que seja um copo grande. Foi um dia em cheio. De regresso ao meu escritório, passei por Nathan e Rebecca, que conversavam profundamente junto aos elevadores. Calaram-se quando me aproximei, ambos acenando profissionalmente, com a cabeça em sinal de saudação. O momento foi breve, mas carregado de uma complexidade implícita. 3 pessoas unidas por circunstâncias que nenhum de nós poderia ter previsto. O dia de amanhã traria novos desafios, novos limites a negociar. Por agora, concentrar-me-ia em passar o dia com a minha reputação profissional intacta e o meu equilíbrio pessoal pelo menos um pouco equilibrado. O vinho com a Miranda não podia ser tão cedo. O apartamento de Miranda era um santuário de calma, design minimalista, cores neutras e uma vista impressionante da Baixa de Chicago. Recebeu-me com um generoso copo de vinho tinto e recipientes de comida tailandesa perfumada espalhados pela sua mesa de jantar. Parece exausto, observou ela. É assim tão mal? Afundei-me na cadeira com um suspiro. Foi um dia de limites, profissionais ou pessoais. Ela encheu o seu próprio copo e sentou-se à minha frente. Ambos. A linha entre eles está a ficar cada vez mais tênue. Bebi um longo gole de vinho. A Rebecca Winters fez-me uma visita não programada hoje. As sobrancelhas da Miranda ergueram-se. A noiva? Jogada ousada. Ela queria deixar claro que não vai ser posta de lado por causa da sua relação.
Com o Nathan. Empurrei o meu garfo no pé de Ty. Depois, o Nathan emboscou-me com uma discussão sobre o orçamento que se transformou numa tentativa de falar do nosso casamento. E ele pediu desculpas. Disse que lamentava a forma como as coisas acabaram por ter seguido em frente demasiado depressa. Abanei a cabeça, ainda a processar. Ele até admitiu que talvez não tenha apoiado a minha carreira como deveria. Anna. A Miranda parecia genuinamente surpreendida. É uma autoconsciência inesperada vinda de um homem que costuma estar tão concentrado na sua própria narrativa. O mais estranho é que acho que ele estava a falar a sério. Isso. Muda alguma coisa? Como te sentes em relação à situação? Considerei cuidadosamente. Não muda a realidade. Ele está noivo de outra pessoa. Vamos divorciar-nos e eu sou a chefe dele. Mas complica a paisagem emocional. O que é que isso quer dizer? É mais fácil manter a distância profissional quando estou zangada com ele. Este pedido de desculpas torna-o mais difícil. A Miranda acenou com a cabeça. A raiva é um escudo útil até deixar de o ser. Voltou a encher os nossos copos. Então, qual é a tua estratégia para o futuro? Limites profissionais rigorosos durante o horário de trabalho. O mínimo de contato pessoal fora disso. Suspirei. Embora isso seja um desafio, dada a frequência com que os problemas de trabalho exigem a nossa interação. E a Rebecca? Ela está claramente a marcar o seu território. Na verdade, ela é bastante impressionante, admiti. Ambiciosa, estratégica, não quer ser definida pela sua relação com o Nathan. Noutra vida, poderíamos ter sido amigas. Mas não nesta, concluiu Miranda com ironia. Definitivamente não nesta. Levantei o meu copo num brinde simulado. Um brinde às dinâmicas profissionais complicadas e às mulheres que as navegam. A manhã seguinte chegou com um novo desafio. Nathan tinha enviado por correio eletrônico um pedido para uma apresentação conjunta de marketing e relações públicas com Rebecca na próxima reunião da direção. Um jogo de poder profissional, posicionando-os como uma equipa estratégica que procura visibilidade junto da direção. Depois de consultar Howard, aprovei um espaço de 15 minutos com a revisão prévia dos materiais. Ao meio-dia, recebi uma entrega inesperada. Uma pasta de couro contendo a estratégia de marketing completa de Nathan para a expansão asiática. Era impressionante. Completa, inovadora e alinhada perfeitamente com minha visão para o posicionamento global de Hartwick. Um ramo de oliveira profissional que não exigia nenhuma interação pessoal para ser entregue. Enviei um breve e-mail reconhecendo o excelente trabalho com algumas pequenas sugestões, profissionais, específicas e apropriadamente distantes. Às 16h30, Miranda apareceu à minha porta, com uma expressão invulgarmente séria. Tem de ver isto, disse ela, colocando o seu tablet na minha secretária. No ecrã estava um tópico de um quadro de mensagens interno intitulado Mudanças Executivas e Rumores. Alguém tinha colocado fotos minhas e do Nathan Bellines, juntamente com especulações sobre a nossa relação e questões sobre potenciais conflitos de interesses. É muito mal? Perguntei, analisando rapidamente. Ainda não é catastrófico, mas está a ganhar força, respondeu Miranda. A maior parte é mais curiosidade do que crítica, mas estas coisas podem agravar-se rapidamente. Redigi uma breve declaração a reconhecer que Nathan e eu éramos casados, agora separados, e que tinham sido implementadas estruturas de gestão adequadas para evitar qualquer conflito de interesses. Descobre quem publicou as fotografias, disse a Miranda. Quero saber se foi um boato aleatório ou algo mais direcionado. O meu telemóvel recebeu uma mensagem do Nathan. Acabei de ver o quadro de mensagens. Precisamos de discutir a estratégia de resposta. Respondi-lhe. Já estou a tratar disso. A declaração está a ser redigida. Mantenha a tua resposta profissional se te perguntarem diretamente. Pouco depois de a nossa declaração ter sido publicada, Nathan telefonou novamente com notícias perturbadoras.
Alguém tinha atualizado o tópico com informações sobre a cronologia, sugerindo especificamente que ele e Rebecca tinham começado a encontrar-se antes de a nossa separação ter sido finalizada. Quão exata é essa informação? Perguntei. Não é totalmente imprecisa, admitiu ele com relutância, mas foi apresentada da pior maneira possível. Na manhã seguinte, Rebecca pediu uma reunião às 7h30. Cheguei cedo, preparando-me para qualquer conversa desconfortável que me aguardasse. Rebecca entrou no meu escritório perfeitamente composta num fato azul marinho feito à medida. Obrigada por se encontrar comigo tão cedo. Agradeço a sua descrição. Claro. O que posso fazer por si? Pousou o seu tablet na secretária. Presumo que tenha visto o tópico do quadro de mensagens? Sim. A empresa emitiu uma declaração sobre a estrutura de gestão. A mensagem a sugerir que eu e o Nathan começamos a nossa relação antes de ele se separar de ti é problemática. A voz dela manteve-se firme. Do ponto de vista da empresa, sugere lapsos éticos. Do ponto de vista pessoal, pinta-a como a outra mulher. Terminei. Exatamente. Os seus olhos azuis encontraram-se diretamente com os meus. Que não é a forma como me vejo ou como quero ser vista pelos meus novos colegas. O que é que estás a pedir exatamente? Clareza. Preciso de perceber a linha do tempo na tua perspectiva e preciso de saber se estás por detrás destas mensagens. A acusação surpreendeu-me. Achas que sou responsável? É uma conclusão lógica. É o que mais tem a ganhar com o facto de minar a nossa credibilidade antes da apresentação à direção. Posso garantir-lhe que não tive nada a ver com esses posts. Além disso, eles não servem aos meus interesses de forma alguma. O sucesso de Heart Week inclui o sucesso de todos os membros da equipa executiva. Você e Nathan incluídos. Ela. Estudou meu rosto, então assentiu lentamente. Então nós temos um problema mútuo. Alguém está a tentar criar divisões na equipa executiva num momento crítico. A Miranda está a investigar a fonte. Rebecca hesitou. A outra, coisa que deve saber. A cronologia desses posts não é totalmente exata, mas também não é totalmente falsa. Esperei enquanto ela continuava. O Nathan e eu conhecemos-nos numa conferência há 4 meses. Ele disse-me que estava separado, que o seu casamento tinha efetivamente terminado. Não começamos a namorar imediatamente, mas havia interesse. A cronologia alinhava-se com o que eu suspeitava. Nathan tinha se mudado há 5 meses, alegando que precisava de espaço. Aparentemente, esse espaço tinha sido imediatamente preenchido por Rebecca. Quero que o ouças diretamente de mim, continuou ela. E quero esclarecer que nunca andei atrás de um homem casado. Na altura em que a nossa relação se tornou séria, o Nathan já tinha saído de casa e iniciado o processo de divórcio. A distinção parecia importante para ela, que ela não era uma destruidora de lares, que havia uma linha clara entre o fim de uma relação e o início de outra. Obrigado pela tua honestidade, disse eu. Agradeço a comunicação direta. Mais uma coisa. A apresentação da direção na próxima semana, o Nathan e eu trabalhamos imenso nela. Não gostaria de a ver prejudicada por complicações pessoais. Se está a perguntar se vou avaliar o seu trabalho de forma justa apesar da nossa ligação pessoal, a resposta é sim. Em Heart Week, toda a gente é julgada apenas pelos seus méritos profissionais. Ela acenou com a cabeça, visivelmente aliviada. Enquanto ela juntava as suas coisas para sair, dei por mim a fazer mais uma pergunta. O noivado. Parece bastante acelerado. 4 meses de namoro para um compromisso para toda a vida é um salto e tanto. Algo cintilou no seu rosto. Incerteza, talvez rapidamente mascarada. Quando se sabe, sabe-se, disse ela, a frase soando ensaiada. Então, mais genuinamente, Nathan é persuasivo. Quando ele quer alguma coisa, ele persegue-a de todo o coração. Eu conhecia bem essa qualidade. Sim, concordei em voz baixa. Ele é assim.
Ela estudou-me por um momento. Era o mesmo contigo? No início? Sim, admiti. Muito parecido. Rebecca acenou com a cabeça, absorvendo essa informação. Depois, voltando ao seu comportamento profissional, agradeceu-me pelo meu tempo e saiu. Depois de ela ter saído, recebi uma mensagem de texto da Miranda. Encontrei algo no cartaz do quadro de mensagens. No meu gabinete quando estiveres livre. No gabinete da Miranda, ela mostrou-me o portátil. O post original veio de uma conta criada há apenas 2 dias. Localizei o endereço IP. Vem de dentro da Hartwick Tower, mais concretamente do andar executivo. Alguém da nossa equipa executiva está a fazer mexericos sobre mim e o Nathan? Não necessariamente a própria equipa executiva, esclareceu a Miranda. Cerca de 30 pessoas têm acesso regular ao andar executivo. Consegue determinar exatamente de que computador veio? Ela abanou a cabeça. Não sem uma investigação mais invasiva que exigiria a aprovação da direção. Por agora, continuo a monitorizar a situação discretamente. Decidi. Quando regressei ao meu gabinete, encontrei Nathan à espera no exterior, com uma expressão tensa. Rebecca falou-me da vossa reunião. Queria ter a certeza de que estamos em sintonia sobre a apresentação da direção. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, assegurei-lhe que a apresentação prosseguiria como previsto, com o trabalho a ser avaliado pelos seus méritos, independentemente de complicações pessoais. Sobre os posts no quadro de mensagens, começou ele. A Miranda está a investigar, interrompi. As mensagens vieram do andar executivo, mas ainda não identificamos a fonte específica. A expressão de Nathan escureceu. Alguém está a tentar sabotar-nos antes da apresentação do Conselho de Administração. Possivelmente. Ou alguém simplesmente gosta de mexericos no escritório. Tu não acreditas nisso mais do que eu, disse ele. Isto é direcionado. A questão é, quem beneficia ao minar a nossa credibilidade junto da direção? Antes que eu pudesse responder, o meu telefone tocou. O presidente do conselho queria discutir a situação do quadro de mensagens imediatamente. Tenho de atender, disse eu. Continuamos mais tarde. Depois de Nathan sair, atendi a chamada de Richard Taylor, que me informou que vários membros do conselho tinham visto as mensagens e estavam preocupados com os conflitos de liderança durante o período de aquisição. Pediu-me que abordasse a situação diretamente no início da reunião da direção da próxima semana. Assim que desliguei, a Miranda entrou de rompante no meu gabinete com uma expressão urgente. Eu sei quem colocou as mensagens, disse. Ela sem preâmbulos. E não vais acreditar. O dia da reunião da direção chegou com um tempo perfeito de primavera. Céu limpo e temperaturas amenas, invulgares para Chicago em março. Eu tinha chegado cedo para rever a minha apresentação e preparar-me mentalmente para abordar a situação do quadro de mensagens. A sala da direção encheu-se lentamente de membros, com expressões que misturavam curiosidade e preocupação enquanto me cumprimentavam. Nathan e Rebecca chegaram juntos, ambos imaculadamente vestidos e profissionalmente compostos, apesar da tensão evidente nas suas posturas. Richard Taylor deu início à reunião pontualmente às 9h am. Antes de iniciarmos a nossa ordem de trabalhos normal, creio que a Sra. Chen tem alguns assuntos a tratar relativamente a comunicações internas recentes. Todos os olhares se voltaram para mim quando me levantei, ajeitando o casaco do fato. Obrigado, Richard. Como a maioria de vocês sabe, tem havido discussões nas nossas plataformas internas sobre as relações pessoais entre a equipa executiva. Gostaria de as abordar de forma direta e transparente. Descrevi a situação de forma sucinta. O meu anterior casamento com Nathan, a nossa atual separação e as estruturas de gestão implementadas para evitar conflitos de interesses. Os membros da direção ouviram atentamente, alguns tomando notas. O que nos preocupa, disse Eleanor Winters, membro do conselho, não é a relação em si, mas o momento destas revelações
e o seu potencial impacto na aquisição do Astoria. Acenei com a cabeça em sinal de reconhecimento. Uma preocupação válida, e é por isso que pedi ao nosso diretor jurídico para se juntar a nós hoje com algumas informações relevantes. Na hora certa, Miranda entrou na sala de reuniões com um tablet e uma pequena pasta de documentos. Posicionou-se ao meu lado, à cabeceira da mesa. "Bom dia", começou ela. Como parte da nossa investigação sobre a origem dos posts no quadro de mensagens, realizamos uma análise forense digital completa. O que descobrimos foi inesperado. Rebecca mexeu-se ligeiramente no seu lugar, um movimento quase imperceptível que me chamou a atenção. Ao lado dela, Nathan permaneceu perfeitamente imóvel, a sua expressão profissionalmente neutra, embora os seus olhos revelassem tensão. As mensagens provinham de um dispositivo registrado em nome de Peterson Reynolds, continuou Miranda, referindo-se a um membro sênior do Conselho de Administração da Astoria Digital, que tinha sido excluído das negociações de aquisição. No entanto, o dispositivo estava fisicamente localizado no nosso andar executivo no momento da publicação. Os murmúrios espalharam-se pela mesa, enquanto os membros da direção processavam esta informação. Confirmamos, através das imagens de segurança e dos registros de acesso aos crachás, que o Sr. Reynolds não se encontrava pessoalmente no edifício nessas alturas, explicou Miranda. O que significa que alguém com acesso ao nosso andar executivo estava a usar as suas credenciais ou o seu dispositivo para publicar as mensagens. Observei Rebecca atentamente enquanto Miranda falava. A sua compostura permanecia intacta, mas algo nos seus olhos tinha mudado. Um lampejo de cálculo, talvez, ou de resignação. Após uma investigação mais aprofundada, continuou Miranda, descobrimos que o dispositivo em questão estava ligado a uma conta de correio eletrônico utilizada para comunicar com a Sra. Rebecca Winters nas semanas que antecederam o anúncio da aquisição. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se viraram para Rebecca, cuja postura perfeita parecia agora mais rígida do que equilibrada. Nathan virou-se para ela com confusão evidente no seu rosto. "Rebecca? Do que é que ela está a falar?" Rebecca manteve a sua compostura de forma admirável, embora a sua voz tivesse um ligeiro travo quando falou. "Creio que a Sra. Wilson está a sugerir que eu tive algo a ver com as mensagens no quadro de mensagens. Isso é absurdo?" "Não está a sugerir", corrigiu a Miranda. "Temos provas conclusivas." Colocou vários documentos em cima da mesa. Trocas de e-mails entre a Sra. Winters e o Sr. Reynolds, discutindo estratégias para atrasar ou interromper a aquisição. As mensagens no quadro de mensagens foram concebidas para criar um conflito de liderança num momento crítico. Nathan olhou para Rebecca com incredulidade. "Isso é verdade?" A máscara profissional de Rebecca finalmente cedeu, com a frustração a transparecer. O Peterson e eu desenvolvemos a marca Astoria a partir do nada. Esta aquisição iria apagar o nosso trabalho, integrando-o na identidade corporativa da Hartwick. Estávamos a ser postos de lado. Então inventaram um triângulo amoroso escandalizado para o fazer descarrilar? A voz de Nathan era incrédula. "Usei o que estava disponível", Rebecca respondeu com frieza. "A vossa situação conjugal era convenientemente dramática. Eu simplesmente amplifiquei as tensões existentes." A compreensão surgiu no rosto de Nathan. "O noivado, isso também fazia parte disto? Outra jogada estratégica?" O silêncio de Rebecca foi resposta suficiente. Richard Taylor limpou a garganta. "Sra. Winters, creio que os seus serviços já não serão necessários em Hartwick. A segurança vai escoltá-la para recolher os seus objetos pessoais." Enquanto Rebecca era conduzida para fora da sala, o silêncio atordoante deu lugar a discussões urgentes sobre o controle de danos e os próximos passos para a aquisição. Nathan ficou imóvel, a processar a traição. Eu vi o olhar de Miranda do outro lado da mesa, o seu ligeiro aceno de cabeça confirmando o que tínhamos discutido em privado.
As provas contra Rebecca tinham sido reunidas de forma legal e ética, mas a revelação tinha sido estrategicamente programada para minimizar as perturbações em Hartwick e neutralizar a ameaça aos nossos planos de aquisição. Quando a reunião foi encerrada 2 horas depois, Nathan permaneceu em seu assento. Enquanto os outros saíam, eu fiquei para trás, sentindo que ele precisava conversar. Eu não vi. Ele disse calmamente quando estávamos sozinhos. Ela enganou-me completamente. Ela é muito boa no que faz, reconheci. As suas capacidades de marketing e relações públicas são excepcionais. Ela simplesmente aplicou-os, de forma pouco ética. Nathan passou uma mão pelo cabelo. Pedi-lhe para casar comigo. Pensei... Ele arrastou-se, abanando a cabeça em descrença. Se vale de alguma coisa, acho que parte dos sentimentos dela por ti eram genuínos. Ofereci. As pessoas raramente são só cálculos ou só emoções. Ele olhou para mim com uma expressão mais vulnerável do que eu tinha visto em anos. Eu devo-lhe um pedido de desculpas, Elisa. Uma verdadeira. Não os meios esforços que tenho feito desde que descobri que é CEO. Tu não me deves nada, Nathan. Devo. Deixei o nosso casamento porque o teu sucesso me ameaçava. Não conseguia lidar com a ideia de que me podias ultrapassar profissionalmente. Ele olhou-me diretamente nos olhos. Depois liguei-me imediatamente a alguém que parecia contente por existir na minha sombra. A ironia não se perdeu em mim. A honestidade foi inesperada e, tenho de admitir, um pouco curativa. Ambos cometemos erros, reconheci. A diferença é que eu canalizei a minha dor para o crescimento profissional, enquanto tu procuraste validação no outro lado. Ele acenou lentamente com a cabeça. E agora és o meu chefe. O universo tem sentido de humor. De facto, tem. Juntei os meus materiais, preparando-me para sair. O que vais fazer agora? Profissionalmente, concentrar-me em fazer com que a integração do Astoria seja bem-sucedida, respondeu ele. Pessoalmente, encolheu os ombros. Começar de novo, suponho. Desta vez, sozinho. Descobrir quem eu sou sem me definir pelos olhos de outra pessoa. Isso soa-me a crescimento. Eu aprendi com os melhores. Ele ofereceu um pequeno e genuíno sorriso. Sempre foste o mais forte. Não mais forte, corrigiu. Apenas mais confortável com a minha própria ambição. Enquanto eu caminhava em direção à porta, Nathan me chamou. Elisa, você acha que, numa outra vida, se eu tivesse sido diferente? Eu me virei para trás, considerando a pergunta. Não podemos viver em hipóteses, Nathan, mas acho que ambos precisamos de nos tornar pessoas diferentes, juntos ou separados. Ele acenou com a cabeça, aceitando o gentil encerramento que eu havia oferecido. Se é que vale de alguma coisa, estou orgulhoso do que conseguiste. Vai ser um diretor executivo excepcional. Obrigado. E você é uma executiva de marketing excepcional. Hartwick tem a sorte de ter os seus talentos. Enquanto caminhava de volta ao meu escritório, senti uma leveza que não experimentava há meses. As fronteiras entre o pessoal e o profissional permaneceriam complexas por mais algum tempo, mas as arestas mais afiadas tinham sido suavizadas. Nathan continuaria como vice-presidente de marketing, reportando através de Howard para manter a estrutura de gestão adequada. O nosso passado continuaria a ser apenas isso. Passado. A Miranda estava à espera no meu gabinete, com uma pergunta nos olhos. Como é que correu com o Nathan? Melhor do que o esperado. Acho que chegamos, se não a uma conclusão, pelo menos a um entendimento mútuo. E profissionalmente? Ele fica. É demasiado valioso para o perder, especialmente agora que temos de reconstruir a divisão de relações públicas sem a Rebecca. A Miranda acenou com a cabeça em sinal de aprovação. A direção ficou impressionada com a forma como trataste de tudo. O Richard disse em privado que estão mais confiantes do que nunca na tua liderança. Sorri, instalando-me atrás da minha secretária. Ótimo.
porque temos uma aquisição para concluir e uma empresa para construir. Algum arrependimento? Perguntou Miranda, com o tom a suavizar-se ligeiramente. Olhei para a linha do horizonte de Chicago, considerando a pergunta. Arrependimentos não. Apenas apreço pela viagem que me trouxe até aqui. Mesmo as partes dolorosas. Depois de Miranda ter saído, virei a minha cadeira para a janela, observando as nuvens a atravessar o céu primaveril. Em menos de uma semana, os meus mundos pessoal e profissional tinham colidido de forma espetacular, revelando verdades que, de outra forma, talvez nunca tivesse confrontado. Nathan tinha sido forçado a reconhecer o seu padrão de procurar parceiros que existiam, na sua sombra. Eu tinha sido obrigada a navegar na complexa intersecção de poder, história e limites profissionais. E a Rebecca, a brilhante e calculista Rebecca, tinha exagerado, revelando o perigo de subestimar aqueles que procuramos manipular. O meu telemóvel tocou com uma mensagem do Nathan. Ainda queres ir à apresentação de marketing amanhã? Respondi. Simplesmente. Sim, às 10 horas. Traga as projeções revistas do mercado asiático. Profissional. Adequado aos limites. O novo normal. Pousando o telemóvel, voltei ao meu computador e abri as projeções trimestrais que precisavam da minha revisão. O passado estaria sempre presente, mas era o futuro que exigia a minha atenção agora. Um futuro que eu tinha construído através da determinação, da resiliência e do crescimento desconfortável que advém de enfrentar verdades dolorosas. Como CEO da Hartwick International, eu estava pronta para qualquer desafio que viesse a seguir. E como Elisa Chen, eu estava finalmente, completamente livre de viver na sombra de qualquer pessoa, menos na minha própria. A seguir, tem mais 2 histórias de destaque no vosso ecrã. Se esta foi bem-sucedida, não vão querer deixar passar estas. Basta clicar e vê-las. E não te esqueças de gostar, subscrever e ativar o sino de notificação, para não perderes nenhum envio nosso.